Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando lição 11 sobre a teologia de Eliú, o último conselheiro de Jó. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo dentro do capítulo 34, a doutrina de Eliú, que defende que o estado de Jó deve ser restaurado porque Jó pecou, porque as suas obras são más. E Eliú vai acusando Jó de ser perverso. Então não perca a nossa aula a partir de agora sobre o livro de Jó. Então veja, capítulo 34, certo? Nós estudamos na aula extra isso aqui, você pode encontrar ali. Veja, capítulo 34, versículo 1, disse mais Eliú. Eliú não cansa de falar. Ele diz, escute as minhas palavras, ó homens sábios. Ele chama todo mundo lá, irmãos. Todos os três amigos de Jó, vem, senta agora, vocês vão me ouvir. Vocês têm que me ouvir, vocês vão me ouvir. Então, vós que tendes conhecimento. Eliú não mais crê que o conhecimento está com os anciãos. Porque quando ele fala do conhecimento dos anciãos, enquanto ele não fala, está com eles. Mas quando ele vai falar, ele vai dizer, não, o Espírito de Deus está comigo, ele me inspirou, ele me dá entendimento. Então ele puxa para ele o entendimento, ele puxa para ele o conhecimento e todas as razões da circunstância da vida de Jó e até mesmo dos seus amigos que não conseguiu convencer a Jó de pecado. Então veja, escutai minhas palavras, ó homens sábios, vós que tendes conhecimento, porque ouvindo provas, o ouvido prova as palavras, mas o paladar prova o alimento. Veja como é este homem chamado Eliú. As palavras bonitas, né? Então, como o ouvido se alimenta? De palavras, assim como o paladar do alimento. Ele vai levando as pessoas a crer nele, que ele tem entendimento, que é superior em nível do conhecimento. E veja, escolhamos para nós o que é justo. Vocês estão na injustiça, vocês têm que saber o que é justo. Conhecemos entre nós o que é bom. Então ele é o cara, ele é a pessoa que todos têm que escutar. Porque o injusto tem que ser justo e aquele que é mau tem que ser bom. Ele começa agora no versículo 5 do capítulo 34 de Jó. Porquanto Jó, veja, acusação. O Jó está dizendo que é justo. Porquanto Jó disse, eu sou justo. Ele vai acusar Jó. Que homem há como Jó? E que acompanha os que praticam a iniquidade? E que anda com os iníquos? Então, subliminarmente, ele usa palavras dizendo que Jó é ímpio, iníquo. Tu acha que é fácil, irmão? Tu acha que Deus lá do céu vai aceitar uma acusação infame dessa? Tu acha que Deus, ele vai ficar calado? Não terá nenhuma regra de lei contra esses amigos de Jó? Ou Deus não castiga pessoas que fazem o mal? O Jó estava sendo castigado pelos seus amigos, mas não havia uma causa. Deus atestou que Jó era sem causa. E esses amigos? A Bíblia diz que o inferno, os iníquos, os injustos serão lançados no inferno. E ele diz que Jó vai ser lançado no inferno, por ser injusto, por ser iníquo. Então, dentro da Bíblia, a gente vê quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Biblicamente, as pessoas que servem a Deus e as que não servem. Agora veja a nova acusação. Portanto, escutai-me, ó homens entendidos. Longe esteja de Deus a prática do mal, e longe esteja do Todo-Poderoso cometer iniquidade. Iníquo, ímpio. Os ímpios serão lançados no inferno. Eliú está dizendo o que com essas palavras? Ele quer provar que um homem inocente jamais pode sofrer. Então, se ele está sofrendo, o Jó, tem pecado na coisa, na situação. Veja aí,
34:11, porque ele retribuirá ao homem segundo as suas obras e pagará a cada homem segundo os seus caminhos. Quem é o pior herege, senão aquele que usa verdades mais mentiras? Quando a verdade ela está associada à mentira, não é verdade. Eu tenho mais e menos. Verdade e mentira. Mais com menos, igual a menos. Verdade mais a mentira, igual a mentira. Não pode ser verdade. O que é, consagrado, se tocar no que é profano, o consagrado é mais, profano é menos, dá menos. Não pode ser santo, ok? Meus irmãos, não pode, irmãos. Quem é santo, santifique mais ainda. A matemática não tem erro. Deus sabe disto. Então a verdade misturada com a mentira é o pior dos hereges, porque ele ilude a pessoa achando que a sua verdade para ele vai ser aceita. E não é assim. As seitas e heresias pregam verdade misturada com mentira. Então não são verdade. O diabo usou verdade para Jesus. Iludindo, querendo ganhar a questão, querendo ganhar a tentação. Veja, continuando aí. Versículo 16. Se tem entendimento, ouve isto, escuta as minhas palavras. Veja que o diabo sempre vai querer ter a voz e a vez. É ele quem quer falar. Certo? E as pessoas têm que saber que a igreja foi colocada um altar para Deus falar. Então, nós jamais poderemos falar de si mesmos, senão pelo Espírito de Deus, aquele que diz que Cristo é o Senhor. Então, veja, versículo 18. Está bem que se diga a um rei, és ruim, ou aos nobres, sois ímpios. Então, veja, Eliú, ele vai querendo dizer que Jó é um desses ímpios. Irmãos, são mensagens subliminares, iguais a esses filmes que passam na TV, principalmente para a criança. Olha, quanto ao menos aquele que não respeita a pessoa do príncipe e nem considera mais o rico. Então ele vai subliminarmente acusando Jó de pecado. Versículo 22 de Jó 34. Então nós chegamos aqui, Jó 34, verso 22. Leiamos. Não há trevas nem sombra espessa, onde os culpados de iniquidades se ocultam. Onde os culpados de iniquidade. Ele está se referindo a quem? Não é a Jó, indiretamente? Veja, versículo 26. Ele fere como a homens ímpios à vista dos demais. Quem são esses homens ímpios? Se ele não está se referindo a Jó. Versículo 30. Para evitar que o homem ímpio reine e não haja quem engane o povo. Quem está enganando o povo? Quem é esse homem ímpio? Mais uma vez, palavra subliminar. Quando assistimos filmes, qualquer coisa, palavra subliminar. Por isso que essas novelas aí, Rei Davi, cai fora. Meu irmão, está cheio de erros. Quando a verdade mistura com a mentira, é pior do que só a mentira. Então, uma novela, um filme da Globo que se escancara a mentira, é muito mais fácil de deduzir do que uma novela ou um filme aí, que está tudo misturado, irmão. Vem assistir o Rei Davi, a passagem do Mar Vermelho. Dá licença, meu irmão, eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus, Bíblia. Glória a Deus, a verdade cheia de graça e de verdade. Quero ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus, Jesus, as palavras de vida. Veja, Eliú tenta convencer a Jó de pecado. Mas se alguém disser a Deus, como tu, sofri castigo ainda que não cometi nenhuma ofensa. Ele vai dizendo, Jó, confessa seu pecado, Jó.
se você quiser viver, se você quiser ir para Deus. Então, se tem cometido iniquidade, não fareis mais. Então, confessa, é só dizer, não faço mais, Senhor. Eu estou em pecado, eu estou em sofrimento, me perdoa. Veja, ele vai trazendo o veredito. Veja o veredito de Eliú, versículo 34. Os homens inteligentes e cada homem sábio que me ouvir me dirão, Jó fala sem conhecimento e as suas palavras não têm sentido. Que Jó seja provado até o fim por haver respondido como um perverso. Como um perverso. Eu vou rasgar isso aqui. Como um perverso. Jó agregou rebelião. É Eliú que está falando. Diz que ele agregou rebelião aos seus pecados, Eu vou ler de novo. Veja o que Eliú está dizendo. Jó agregou rebelião aos seus pecados. Jó 34, versículo 37. Nós não podemos tirar esse verso da Bíblia, irmãos. Jó multiplicou as suas palavras contra Deus. Está no mesmo versículo. Então ele quer atribuir a Jó pecados. Enquanto a Bíblia que diz que Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Quem está certo? Jó ou Eliú? Está mais claro do que o sol do meu dia, que é Deus testificando de Jó. Então veja, Eliú discursa pela terceira vez. E anuncia que o homem jamais poderá ser justificado. E prosseguiu Eliú dizendo, acaso tu pensas que estás no teu direito quando dizes, sou reto diante de Deus? Então veja, meus irmãos, toda essa problemática de Eliú, o sabe tudo, sabe mais do que os quatro, eu estou incluindo Jó, e são 5 pessoas, na verdade 6, porque é um nível entre a mulher e os 3 amigos, e Eliú e Jó. Então, nós estamos estudando uma lição que está preparando o caminho para a próxima lição, onde nós teremos o amigo fiel e verdadeiro. Nós estamos falando do Senhor Deus, que vai falar com Jó desde o redemoinho. Capítulo 36, Eliú vai começar a afirmar que o mesmo Deus que protege a Jó, agora está castigando Jó em sofrimento. Veja aí, Eliú continuou dizendo, aí tem aqui, todo o texto. Aí veja o versículo 6. Ele não preserva a vida do perverso. Eliú vai chamando Jó de perverso, de ímpio, de uma pessoa condenada. Veja, Eliú vai acusando novamente a Jó de ser ímpio. Irmãos, estou falando aqui de níveis de acusação. Desde a mulher. Todos acusando, até Eliú. Aí vai dizendo, suas obras más, verso 9, seus delitos, soberba sua, e ordena-lhes que converta da sua iniquidade. Então, no versículo 9 e 10, Jó tem más obras, tem pecado, que são delitos, é soberbo, em 2 versículos só. E diz que ele tem que se converter da iniquidade. É iníquo, é ímpio. Veja que ele vai falando do destino dos ímpios, o tal de Eliú, e vai colocando Jó dentro dos ímpios, do meio dos ímpios. Mas os ímpios de coração acumulam para si a ira de Deus. Estou em Jó 36, versículo de número 13. A sua vida se perde como a dos depravados. Então ele vai falando sempre contra os ímpios. Agora veja aí, voltando aí, capítulo 35, volte um pouquinho a fita. Versículo 4. Dar-te-ei resposta aos teus companheiros contigo. Então Eliú, ele vai começando a acusar Jó de pecado. Então, e que Jó está prejudicando a sua vida e a vida dos demais. E vai dizendo que
a maldade poderá ser dano a mortais como tu. Quer dizer, todos vão sofrer por causa de tu, Jó. Jó, você não pode continuar do estado que você está. Você tem que confessar. Aí ele vai dizendo, ali clamam, versículo 12, mas não lhes responde por causa da soberba dos ímpios. Certamente Deus não dá ouvido à vaidade. Tudo acusação. Eliú começa a acusar, condenando a Jó e o considera como ignorante. Veja versículo 15. Crês que ele não tem pleno conhecimento da arrogância humana? Versículo 16. Por isso Jó abriu sua boca em vão e multiplica as palavras sem sabedoria. Então este é o homem chamado Eliú, que vai falando a respeito de tudo isto aí. Ok? Então, para concluir, veja o quadro da retrospectiva dos amigos de Jó. Então, o amigo Elifaz, o amigo Bildade, o amigo Zofar e o amigo Eliú. Veja o que Jó fala a Elifaz, o mais entendido. Ele fala que não... Veja só, ele fala da sua inocência, enquanto está sendo acusado por Elifaz de não ser reto. E aqui Deus vai falar com Jó, melhor, Jó vai falar com Deus, dizendo o seguinte, é Deus que está com a sua mão pesada sobre mim. O Bildade, que é considerado o tradicionalista, ele acusa Jó de impiedade. Enquanto Jó vai falando que quer de Deus um árbitro. E ele diz que Deus está contra ele. O Zofar, o tal chamado moralista, ele acusa Jó de jactância, orgulho. Ele vai acusando Jó, enquanto Jó vai acusando todos os amigos de arrogância. E agora, diante de Deus, Jó diz que realmente crê na justiça e tem fé em Deus. O Eliú, o sabe tudo, acusa Jó de não reagir conforme devia, porque ele tinha que olhar para o sofrimento. O Jó fica calado, enquanto ele fala para Deus e que precisa ouvir as palavras de Deus. E nós vamos agora entrando na lição de número 12, onde nós vamos estudar o amigo de Abraão, de Isaac e de Jacó, o amigo de Jó, o homem, glória a Deus, o Deus melhor que se revela desde o redemoinho. Deus abençoe, Deus guarde, vamos para a lição 12, se Deus quiser. Em nome de Jesus, amém.